poder fazer a lista com um pouco mais de tranquilidade, eu queria começar observando essa relação de precipitação e temperatura no gráfico à esquerda e depois relacionar com o gráfico da direita. Tá? Então, o que me diz aqui neste informe, né? A gente está me dizendo que a temperatura varia um pouquinho mais que 30 graus Celsius e um pouquinho mais que 20 graus Celsius. Então, em termos de temperatura, agora eu vou para este gráfico aqui do lado. Ele está nesse 20 graus Celsius. Isso. Ele está nesse trecho aqui. Nesse trecho que eu estou fazendo um destaque. Tá? Só que eu não sei se é uma floresta tropical, pluvial, uma floresta tropical, sazonal, savana ou deserto, né, subtropical. Mas ali também me indica a quantidade de água que cai pela chuva, né, pela precipitação. Aqui está dando um pouquinho mais que 50. Eu falo 50, é 500, tá? 500, um pouquinho mais que 500, mas menos do que 800, aí tô chutando aqui um pouquinho esse 800 aqui. Tá? Agora, por que eu falei 800 se vocês estão vendo 1000? É porque no gráfico aqui está falando milímetro e aqui neste outro está falando de centímetro. Então, a relação que existe, né, que ele estaria então nessa faixa aqui, ó, nessa faixa. Então a relação da ocupação desse bioma é nesse trecho 1. Esse trecho 1 corresponde a este trecho aqui. Portanto, ele representa o deserto subtropical. No Brasil a gente não tem um deserto, né, pleno. A gente tem uma região um pouco melhor, que é o chamado de semiárido. Então, pelo gráfico aqui a gente vê que é o deserto, né? No Brasil o que mais se aproxima aí seria a região do semiárido. Tá? Bom, continuando, eu vou pegar o outro extremo, vou pegar o número 4. O número 4, ele está me falando que a precipitação varia um pouquinho de 1.800 até 3.100, tá? Ou seja, olhando para o nosso outro gráfico, 180, 300 alguma coisa. Está nessa faixa, então. Tá nesse, o clima está nessa faixa. Tá? Eu falei 100, né? Eu estou no baixo de 100, que é 200. Peraí, deixa eu pegar de novo aqui. 280. 280, 330. Tá nessa faixa aqui. Tá? Ou seja, deve ser uma região tropical de chuva. Esse número 4. O número 3, seguindo o mesmo princípio, quantidade de chuva e a e a temperatura. Então a temperatura está entre, vou chutar, 18 e 28. 18 e 28 também está nessa faixa aqui. E a chuva um pouquinho menos que 200, então 180, estou chutando, e 250. Então 250, 180, está nessa faixa aqui. Então deve estar na floresta tropical sazonal. Tá? E o 3, perdão, eu falei 3, mas é 2, um pouquinho mais embaixo, tá? Chove um pouquinho menos, deve estar nessa região de savana. Tá? Então, era isso que a ideia que eu quero trazer com os gráficos, mas queria mostrar para vocês que existe uma gradação. Tá? Seja pela quantidade de chuva, tá? E também seja também pela temperatura.
Só que essa relação temperatura e chuva, ele tem a ver um pouquinho com o clima. E aí, em termos de clima, a gente tem essa região tropical. Pergunto para vocês, vocês estão vendo o mapa? Espero eu. Professor, Oi. você não já passou essa atividade no bimestre passado? Sim, sim. É que como eu vou propor a lista desse assunto agora, então eu só estou dando uma retomada. Mayara, fez sentido? É a Rafaela, professor. Ô, Rafaela, desculpa, Rafa. Fez sentido sim. Então, tá bom. Rafa, então assim, essa explicativa de temperatura e chuva, né? Ele tem muito a ver com a parte de geografia. Né? Então, esse trecho que eu estou dando certo destaque é a região entre os trópicos, né? Entre o trópico de Câncer e de Capricórnio. Então, essa região é muito quente, né? E chove muito. Então, aqui ou vão estar presentes as florestas tropicais ou vão estar presentes os desertos. Tá bom? E nessas regiões onde tem muita chuva ou tem muita água, principalmente aqui na América do Sul, qual vai ser a condição boa? Uma grande biodiversidade, ou seja, nessa faixa, além de calor e chuva, umidade, né? Ela tem uma concentra-se maior a quantidade de organismo. E tem uma outra relação, gente. Essa parte onde bate mais sol, então existe atividade fotossintética, tá, pelas algas muito intensa. Então tem muito alimento. Então essa região tropical, tá, entre os trópicos, região equatorial, é muito rica de organismo pela sua diversidade. E isso tem uma relação com as condições: temperatura, umidade e oferta de alimento. Ou seja, algas produzem oxigênio, algas são a base da cadeia alimentar. Agora, indo, tá, para os polos, seja para o Polo Sul ou para o Polo Norte, essa diversidade diminui, e ela também diminui em razão da temperatura. E essa temperatura tem a ver com a incidência luminosa. E essa incidência menor de luz, ela pode gerar não, né? Dificultar a taxa fotossintética. Obviamente vai aumentar durante o verão, né? Porque o sol vai ser bastante intenso, mas no inverno a incidência luminosa é menor, então a taxa de fotossíntese é menor, e os organismos migratórios, tá, eles tendem a se deslocar para outras regiões onde existe mais alimento, né, visto que essas regiões elas podem ficar congeladas, né, com menor quantidade de calor, consequentemente menor quantidade, concentração de seres produtores de algas, então a oferta de alimento é menor, então a tendência de alguns organismos migrarem para outras regiões na tentativa de capturar alimento. Isso tanto os indivíduos que estão do norte que vão para o sul, ou o inverso também, né? Os indivíduos que estão ao sul, né? No inverno, quando chega, eles sobem para o hemisfério norte em busca de abrigo, oferta de alimento e condições favoráveis para reprodução e sobrevivência. Bom, em cima dessa retomada que eu estou provocando com vocês, nós temos uma outra condição que é uma lista, que é essa lista de estudos aqui. Bom, eu imagino o seguinte, que eu sou uma pessoa muito coerente, ou seja, eu vou cobrar ou vou criar uma expectativa de aprendizagem de vocês aquilo que foi ofertado como conhecimento. Então nós temos a questão número 2, que tem a ver com uma explicativa anterior, ou seja, com os slides. Tem a questão número 3, também está associado.
E associado a essa questão número 3, que eu comentei agora, que está muito relacionada à distribuição na superfície do globo terrestre, tem essa questão número 1 que faz um complemento com a questão número 3. Na verdade é inverso, tá? A questão número 1 ele responde a número 3, tá? Em tese, tá? Temos a questão número 4, que é análoga à questão número 1. A número 5 é análogo a quem agora? Quem era mesmo? Ah, lembrei. A número 7 aqui. Tá? A número 5 é um conceito, tá? E ele está muito parecido com a número 7. Ou seja, a ideia é que vocês acertem, tá? E mesmo que vocês tiverem um pouquinho de insegurança, não impede de vocês conversarem com os colegas, não impede de dialogarem comigo, tá? Lembrando que comigo a ideia não é dar resposta, mas informações para que vocês façam reflexões e dentro das suas reflexões vocês façam a escolha de vocês, tá bom? Bom, a número 6 é uma questão bem cheia de informações, é possível vocês perderem, mas eu vou dar uma dica, a resposta está aqui nessa imagem. A ideia é ler essa imagem. E essa imagem aqui, que está aqui representado, ele é muito parecida com esta imagem aqui. Tá? Eu não sei se dá para perceber que parece uma montanha isso aqui, né? Mas, vamos lá. É isso. Então, queria não, né? O meu desafio é que vocês façam isso até o dia 24, tá? Pelo menos é o prazo final. Mas até lá, a gente vai trazendo isso para vocês conforme no ensino presencial, pelo menos essa é a proposta, a gente fazer uma ou duas questões, tá? Uma questão por dia, tá? E de preferência, gente, eu tenho a expectativa que vocês tragam indagações e possibilidades, ou seja, não vamos ficar presos apenas às questões que já caíram no vestibular, mas existem algumas especulações nossas, né? Quando eu falo nossa, minha e a sua, e eu espero mais que seja a sua, porque a gente está chegando aí em época de amadurecimento pessoal e que envolve aos desafios dos vestibulares, né? E o Enem. E aí, uma vez que vocês ao fizerem esses desafios, ou cumprirem esses desafios, eu entendo que vocês estarão muito mais preparados para enfrentar a maratona dos vestibulares. Bom, turma, minha